Olá, pessoal do Dominantes Online. Meu nome é Luciana Nar, professora de Biologia do curso. Essa videoaula é sobre o módulo de Bioquímica. Nós vamos falar sobre proteínas. Já existe uma videoaula, parte 1, sobre esse tema. E essa videoaula, então, é sobre a parte 2, onde a gente vai falar sobre a estrutura e função das proteínas. Então, relembrando, proteínas são compostos orgânicos formados pelo encadeamento de aminoácidos ligados uns aos outros através de ligações peptídicas. Se vocês não lembram o que são ligações peptídicas, dá uma olhada no vídeo sobre proteínas parte 1, ok? Lá eu falo para vocês que os aminoácidos são a menor unidade funcional das proteínas, que vários aminoácidos juntos formam peptídeo e vários peptídeos formam então as proteínas. Interações entre as cadeias laterais dos aminoácidos formam a estrutura das proteínas, que é o tema dessa videoaula. Como é que seria então a estrutura das proteínas? As proteínas elas são divididas em 4 tipos de estruturas. Então a gente chama de estrutura primária a sequência linear de aminoácidos ligados através das ligações peptídicas. Então o aminoácido número 1 ligado ao aminoácido número 2, ligado ao 3, ligado ao 4, ao 5, a ordem, a sequência com que esses aminoácidos estão ligados, isso vai me dar a estrutura primária dessa proteína. Já na estrutura secundária, o filamento de aminoácidos começa a se enrolar ao redor de um eixo, então como a gente vê aqui na figura, né? Formando uma escada helicoidal, chamada alfa-hélice. O que a gente vê aqui nessa primeira figura. Ou uma estrutura de folha pregueada. Olha aqui como seria a folha pregueada. É uma estrutura estável, cujas voltas são mantidas por pontes de hidrogênio. Então, guarda essa informação. A estrutura secundária, pontes de hidrogênio. Na estrutura terciária, os polipeptídeos começam a se dobrar sobre si mesmos, adquirindo uma configuração espacial tridimensional. Então, se a gente tivesse que chamar de palavra-chave para elucidar a estrutura terciária de uma proteína, a gente falaria em estrutura tridimensional, forma tridimensional. Então, a gente adquire essa forma com a estrutura terciária. E essa forma tridimensional é graças à interação que existe entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Por isso que cada proteína vai ter a sua forma. E a estrutura quaternária, ela não está presente em todos os tipos de proteínas, mas ela se caracteriza pela associação de 2 ou mais polipeptídeos, né, que são as cadeias de aminoácidos. Então, na verdade, é como se eu tivesse várias subunidades. Essa aqui, por exemplo, é como se eu tivesse 2 subunidades de uma cadeia polipeptídica. É como se fosse uma cadeia polipeptídica vermelhinha, uma cadeia polipeptídica verdinha, dando origem, então, a essa estrutura quaternária. A mais famosa proteína que a gente tem com a estrutura quaternária é a hemoglobina, e ela costuma cair em prova, tá? Como funções. Quais são as funções das proteínas? Aí, galera, eu poderia ficar falando com vocês horas e horas e horas seguidas, porque as funções das proteínas são inúmeras no nosso corpo. Okay? A principal molécula bioquímica do ser humano, depois da água, são as proteínas. Dos animais, na verdade, né? Não só do ser humano. Então, ela desempenha inúmeras funções no nosso organismo. Eu separei algumas das principais que caem em prova. Então, por exemplo, proteínas, nutrientes e de reserva. A caseína do leite e a ovoalbumina na clara do ovo são 2 proteínas muito importantes de reserva animal. Proteínas transportadoras. Sim, a gente tem proteína no nosso corpo que faz a função de transporte. O principal exemplo, como eu disse para vocês, costuma cair em prova dentro de proteínas, a hemoglobina. A hemoglobina, ela faz o transporte do oxigênio, né, pelo nosso corpo. E a tal das lipoproteínas. Nós já falamos sobre ela aqui no curso, numa videoaula chamada Lipídios, do grupo dos esteroides. O lipídio parte 2. Lá eu falo para vocês da lipoproteína LDL e HDL, que são as transportadoras de colesterol no nosso corpo. Então, proteína tem função de transporte. Proteínas contrácteis.
né? Actina, miosina, tubulina, são proteínas que a gente encontra na célula muscular com função de contração. Então, a gente também tem proteína com essa função. Proteínas estruturais e de proteção. Colágeno, elastina, queratina são exemplos de proteínas estruturais no nosso organismo. Proteínas reguladoras. Por exemplo, hormônios proteicos, insulina e glucagon, são os dois hormônios mais famosos que a gente tem no corpo, que são hormônios de natureza proteica, eles são formados por proteínas. Então, a gente tem proteínas com ação reguladora. E proteínas de defesa, imunoglobulinas, que são os famosos anticorpos, a gente também no curso vai ter uma aula em que eu vou conversar sobre elas com vocês, fibrinogênio e trombina, que são proteínas que atuam na cascata de coagulação, é graças a elas que o sangue coagula. Então, a gente tem diferentes funções, eu elucidei aqui para vocês as principais, mas eu poderia falar 20, 30, 40, um dia inteiro sobre funções de proteínas no nosso corpo. A função da proteína, galera, ela é dada graças à forma tridimensional dela, aquela terceira estrutura que eu mostrei para vocês. Toda proteína, na verdade, ela funciona como uma chave fechadura. Ela se encaixa exatamente, ela tem um formato exato que é só dela. E se ela perde esse formato, a gente fala que ela passa por um processo chamado desnaturação. Então, desnaturação de proteínas é um assunto muito cobrado em prova. Elevação de temperatura, variações de pH ou certos solutos como o álcool e a ureia conseguem alterar a configuração espacial das proteínas e aí a atividade biológica delas é perdida. Geralmente essas proteínas se tornam insolúveis quando se desnaturam. É o que acontece com a albumina da clara do ovo, que ao ser cozida se torna sólida, ao ser frita se torna sólida e não volta mais ao formato original. Algumas proteínas desnaturadas, ao serem devolvidas ao seu meio original, elas podem recobrar a sua configuração espacial natural. Não é o caso, por exemplo, como eu citei da clara do ovo. Mas, por exemplo, um cabelo. Se você quer alisar o cabelo é feito na sua maioria por proteína, né? Na sua maior parte, constituição proteína, queratina, colágeno, tudo isso está na constituição dos fios do cabelo. Se você expõe esse cabelo a altas temperaturas, você faz o quê? Um processo chamado pelas meninas de chapinha ou escova. E aí o seu cabelo ele perde a conformação espacial natural dele, ele se torna liso, caso ele seja encaracolado, crespo ou qualquer outro formato. Quando você coloca uma temperatura maior do que o que a proteína suporta, essa proteína perde o formato e ele alisa. Só que se você molha o cabelo, ele volta com a configuração espacial dele, certo? É o que acontece com as proteínas. Então, provavelmente, você não desnatura a proteína a ponto dela perder totalmente a sua função. Ela volta com o seu formato natural. Então, algumas proteínas, como eu dei, por exemplo, as proteínas que constituem o cabelo conseguem fazer isso. Outras não, como é o caso da proteína do ovo. Fritou o ovo, cozeu o ovo, ele não volta mais à configuração espacial dele. Como eu disse, olha aí o exemplo. A clara do ovo se solidifica ao ser cozida, mas ela não se liquefaz quando ela esfria. Então, é um caso de desnaturação irreversível. Galera, obrigada pela atenção de vocês. E uma boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa aula.